A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Aqui com a tia Viviane está tudo bem. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 7, o milagre no mar. Antes de começar a nossa aula e a nossa história, vamos fazer um momento de oração. Feche os olhinhos juntamente com a tia e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por mais essa semana na tua presença. Muito obrigada pelo papai, pela mamãe. Muito obrigada pela saúde. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no projeto das histórias dos milagres de Jesus. E no dia de hoje, essa aula será a lição número 7, o milagre no mar. Sim, Jesus realizou um milagre no mar. Vamos entender mais sobre isso, crianças? Preste atenção na história. Lucas, capítulo 18, verso 27. E diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A mensagem é: somos salvos ao conservar nossos olhos fixos em Jesus. Você sabe nadar? Consegue permanecer boiando? Quem cuida de você quando está nadando? Muito tempo atrás, Jesus cuidou de Pedro quando ele tentou andar sobre a água. Vamos ver o que aconteceu. Mal posso acreditar no que aconteceu hoje. Pedro se lembrava de como Jesus tinha alimentado uma grande multidão naquele dia. Foi maravilhoso! Nunca pensei que viria coisa semelhante. Os discípulos continuaram conversando, enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. Eles falavam sobre os milagres daquele dia. Tinham desejado muito que Jesus concordasse que o povo o coroasse rei. Mas no fim do dia, Jesus os havia mandado embora, dizendo: Vão à frente, atravessem o lago de barco. Depois, Jesus tinha despedido o povo para os seus lares e se retirado para um lugar calmo a fim de orar. Sobre o lago, nuvens escuras começaram a se juntar. O vento levantava furiosas ondas contra o barco de pesca. Não demorou, todos estavam envolvidos pelo barulho da tempestade. Os experientes pescadores esforçaram-se junto aos remos. Eles remaram com mais força, mas a tempestade era forte. A tempestade continuou sua fúria através da noite. Mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para alcançar a praia. À meia-noite, Jesus viu a luta deles. O vento tornava as ondas cada vez mais altas. Jesus, então, resolveu ir ao encontro dos discípulos. De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre a água em direção a eles e gritaram de medo. Olhem! É um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água! Atemorizaram-se ao ver alguém vindo em sua direção, andando sobre a água, como se estivesse em solo seco. Não tenham medo! Sou eu, Jesus! Os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então Pedro gritou: Se és tu, realmente manda-me ir contigo, caminhando sobre as águas. Venha, Pedro! Então Jesus acenou em direção ao seu impaciente e algumas vezes impetuoso discípulo. Ele sorriu, encorajando Pedro a jogar a perna sobre a beira do barco. Olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar sobre a água. Desviou seu olhar de Jesus, voltando-se para os discípulos. Ele deve ter pensado: Ei, olhem para mim! Vocês não acreditam no que estão vendo? Ao começar a voltar-se em direção a Jesus, viu as ondas enormes e sentiu o vento forte. Ele ficou com medo e começou a afundar. E imediatamente sua coragem se foi e ele gritou: Jesus, salva-me!
Por que você perdeu a fé, Pedro? Jesus colocou a mão no ombro do discípulo e, em silêncio, entraram juntos no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas se acalmaram. O pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado do lago. Hoje, Jesus nos diz: Apenas olhe para mim. Estou aqui para resgatar você. Você não pode fazer isso sozinho, mas não se preocupe. Eu posso salvar você. Apenas confie em mim. E aí, gostou da história? É maravilhosa essa história, não é mesmo, crianças? Jesus realizando um milagre no mar. Quem gostaria de andar sobre as águas? Lindo, não é? Sair andando sobre as águas. É maravilhoso, não é, crianças? Não se esqueça, tudo é possível àquele que crê. Pode ser difícil o nosso problema, pode ser difícil aquilo que estejamos enfrentando. Este mar pode ser o mar da doença, o mar do desemprego, mas nada é impossível para Deus. Amém? Vamos fazer um momento de oração, agradecendo pela história maravilhosa de hoje. Feche os olhinhos juntamente com a tia. Papai do céu, muito obrigada por essa história de hoje, onde nós aprendemos que nada é impossível ao Senhor. Aumente a nossa fé, Jesus, para que possamos receber a nossa vitória. Amém? Vamos agora a um lindo louvor com o tema da história de hoje. Fique todos com Deus. Um grande beijo. Até a próxima!